derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu concordo com você, mas é um povo desesperado, claro. Olha o que fizeram com você. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. Na verdade, estão nos fudendo. Eu sei. A repressão aumenta e vão atrás do presidente. As imagens foram proibidas no julgamento. O show continua. No julgamento da aceitação do processo contra mais supostos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, Moraes levou uma investida do general Freire Gomes, que ao ser retrucado por Moraes se estaria mentindo ao tribunal, falseando o que ele havia falado à PF, o general respondeu que, com 50 anos de exército, eu nunca mentiria. E pediu para que ele colocasse no telão o seu depoimento à Polícia Federal. Moraes negou. Detalhe, Freire Gomes era testemunha de acusação e negou diversos fatos que ele supostamente havia presenciado. Ameaça de prender Bolsonaro, entre outros. Moraes colocou a viola no saco, não era o dia dele. Outro fato ocorrido revela o que pensa Moraes. Na defesa de Anderson Torres, interrompeu o advogado de Torres, muito irritado, e ameaçou travar o microfone dele e disse essa pérola: não vou permitir que faça circo aqui no meu tribunal. Moraes argumentou que ele havia feito a mesma pergunta 4 vezes e que estava tentando induzir a testemunha. Isto é, a brilhante defesa do acusado na verdade estava indo bem e Moraes surtou. Agora vamos rever, dentro desse contexto, as mensagens de Mauro Cid, que aqui colocamos áudio por inteligência artificial, com as vozes deles, e alguns outros fatos relativos que foram postados aqui, mas vamos relembrar. As mensagens do celular de Mauro Cid, que vêm sendo divulgadas pela UOL sobre o 8 de janeiro, ao contrário da real intenção, revelam, na verdade, a inocência dos envolvidos. Nesse caso aqui, do jornalista Paulo Figueiredo e de Mauro Cid. Dá para ver claramente a surpresa e a incapacidade de se tomar uma atitude para mudar os rumos dos acontecimentos naquele dia. É uma comprovação nítida da inocência deles e a comprovação que os atos daquele dia não foram em nada orquestrados. Mas eles sabem disso, não é? Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. E 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Barroso revelou em evento nos Estados Unidos que pediu apoio ao governo Biden para interferência na soberania brasileira. Uma vergonha. Dias atrás ele falou ao The Economist que nunca disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. O vídeo amplamente divulgado desmente claramente. Vamos acompanhar as mensagens de Mauro Cid Figueiredo e, na sequência, um pouco mais do que vem se desenrolando relativos ao assunto. Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus. Eu tô no ar na Jovem Pan. Não vai. Acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Então ele vai se f***. O povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Não vem nada de bom nisso. A panela de pressão estoura. Vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhos da p*** acabaram de destruir a direita brasileira. É diferente. Bem diferente. Que pariu. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Claro. Olha o que fizeram com você. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. Na verdade, estão nos fudendo. Eu sei. A repressão aumenta e vão atrás do presidente. O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fudeu porque demorou um pouco a fazê-lo. Passou dos limites. Desde o início de seu mandato, Bolsonaro acumulou cerca de 120 negativas de petições no STF, seja durante o período eleitoral ou em relação às acusações que enfrenta atualmente. Enquanto isso, um cidadão condenado em todas as instâncias da justiça por diversos crimes, corrupção, formação de quadrilha, entre outros, teve suas sentenças anuladas por meio de uma manobra jurídica e política evidente. Se um argumento não passasse, outro surgiria, até que esse mesmo cidadão estivesse apto a cumprir
concorrer e vencer as eleições. Bolsonaro, por outro lado, foi proibido pelo próprio tribunal que hoje o julga de mencionar os crimes desse adversário. Foi impedido de fazer lives em sua residência oficial, censurado aqui, bloqueado ali. Assistiu à vitória de quem o tiraria da presidência. E quem presidia a Justiça Eleitoral nesse período, exatamente o mesmo ministro do STF que negava suas petições e que mais tarde tornaria inelegível por uma mera reunião pública com embaixadores. Agora, em mais um capítulo dessa perseguição, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo, para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas. Bolsonaro é acusado de envolvimento em um suposto golpe, mesmo estando fora do país no dia dos fatos, sem nenhuma prova concreta contra ele, apenas uma delação obtida sob forte pressão, com ameaças a familiares do delator. Já o pedido da Polícia Federal, já o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Com gastos aproximados de 8 milhões com advogados. Para quê? E assim Bolsonaro senta-se diante desse tribunal para acompanhar seu processo. Mas para quê, Bolsonaro? O que mesmo está esperando é que eles o absolvam? Declaro aberta a primeira sessão extraordinária da primeira turma. Imagens do 8 de janeiro muito suspeitas sobre os acontecimentos. E olha só, o ministro do GSI estava lá, vídeos que estavam sob sigilo sugerem interação entre funcionários e supostos manifestantes, com direito a cumprimentos e tudo mais. O governo havia imposto sigilo nesses vídeos. Detalhe, o general Gonçalves Dias, ministro do GSI que aparece no vídeo, apresentou um atestado médico e não compareceu a uma sessão na Câmara dos Deputados sobre o caso. Em tempo, a grande imprensa está dando pouca atenção, intencional ou não, para esse assunto de suprema importância. Vamos ver um pouco. Bastidor, e agora nós começamos aí a ver as imagens que vazaram, né? As imagens que o governo federal brasileiro sonegou nas investigações sobre os atos do 8 de janeiro, né? Começa aí um conjunto, nós temos gente mascarada, gente sem máscara. Você vê que não se conhecem. As pessoas com máscara, elas não têm diálogo nenhum com as pessoas sem máscara. As pessoas sem máscara, elas se conversam, elas se conhecem. E elas não removem nenhum objeto dos lugares. Agora, aqueles que estão com máscaras, eles já carregam um extintor, carregam alguma outra coisa. Esse senhor, eu não sei quem é este senhor. É ele, não é? O ministro Gonçalves Dias, não é? É o ministro. Podem comentar. É o ministro do GSI. O ministro do GSI. É importante falar que o ministro do GSI, ele é uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, tanto que foi ele o responsável pela segurança do presidente nos 2 primeiros mandatos. O que chama a atenção também é que o Gonçalves Dias aparece sem
nenhum tipo de proteção. Ele está naturalmente à paisana, mas não tem um capacete, não tem um colete, não tem nada. Então ele entra à paisana, ele entra sem proteção num ambiente deflagrado. Esse é um ambiente deflagrado, um ambiente que foi tomado pela violência. Ele não parece preocupado com isso, nem seus assessores. Tem uma outra imagem, não sei se a produção já tem ela aí disponível, em que aparecem também militares fardados, cumprimentando os manifestantes. O Gonçalves Dias, nós temos imagens, o Gonçalves por exemplo, Dias, ele ia para o Congresso agora, né? Ele ia prestar esclarecimentos sobre isso. Ele apresentou um atestado médico, não foi. Né? Acabou aqui, ó. Gonçalves Dias alega motivos de saúde e falta em audiência na Câmara. Quem está nos acompanhando está vendo aí o atestado médico assinado pelo médico João Luiz Henrique da Silveira, que diz: atesto para fins de apresentação junto à Câmara dos Deputados que o senhor ministro Marco Edson Gonçalves Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 13 horas da data de hoje, 19/4/2023, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde na apresentada data. Agora, não tem CID no atestado, Dantas. O médico que assina isso, ele não pode responder por falsidade ideológica?